acontecer. E a nossa palavra hoje, ela é voltada para isso. Para isso. Não só no namoro, no amor de marido e mulher, de homem e mulher, né, de esposo e esposa, mas também o amor que Deus tem pela sua igreja, pelo seu povo. Amém. Né? Porque a Bíblia vai dizer que Deus é o marido do seu povo. Né? A igreja é um grupo de pessoas que está ali servindo ao Senhor, é uma noiva preparada para Jesus Cristo. E Deus é um amante dessa noiva, é alguém que ama essa noiva, alguém que zela dessa noiva, e nós, como noiva, zelamos do amor com Deus também. Gostaria que você lesse em Cantares capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho de uma gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, vigiando pelas grades. Então, os Cantares de Salomão, o Cânticos de Salomão, é um livro que vai tipificar o amor entre um marido e uma esposa, entre um homem e uma mulher. A sua mulher, chamada de Sulamita, era uma jovem, que era muito bonita. A Bíblia vai dizer que ela era muito charmosa, uma mulher muito sensual, não no sentido mal da palavra, mas no sentido de ela chamar a atenção, de ter uma beleza diferenciada. E Salomão, a gente conhece a história dele, ele era um rei exímio, um homem sábio, um homem rico, um homem poderoso, e também um cara que era democrático, que era um homem que, apesar de ter poder, ele não usava do poder para poder amassar as pessoas. Era um homem que ele era controlado, que tinha controle de si próprio. E ele conhece essa jovem sunamita e ele deseja casar com ela. E o livro de Cantares é nada mais nada menos do que o diálogo, é um canto entre a mulher e o marido. E também algumas outras pessoas, como as filhas de Jerusalém. E nesse versículo em seguida, a mulher está falando: olha, eu estou ouvindo a voz do meu amado, ele está por aí, saltando que nem um corso, pulando sobre os outeiros. O meu amado ele é semelhante a um filho de corso, e ele fica me vigiando pela janela. Queria usar aqui para você esse tipo de amor, para poder exemplificar. Quando alguém está perdidamente apaixonado pelo outro, ele costuma ver e exaltar as qualidades da pessoa. Ele não consegue ver os defeitos da pessoa. Ele só vai conseguir ver os defeitos da pessoa a partir do momento que ele tem mais convivência com aquela pessoa. E a gente fica nesse tempo de paixão, nesse tempo de amor, vendo apenas as características. E assim era Sulamita e Salomão. Você vai ler no livro de Cantares que eles exaltavam as características um do outro. Que eles só vão colocar as suas deficiências, os seus defeitos mais para frente, mais para metade do livro. Onde vai mostrar que a mulher ela era afobada, que ela se usava de ardilosidade, e que o rei deixou ela ali por um momento e saiu para outro lugar, porque ela não queria ter ali contato com o rei. E isso tipifica muito o amor que Deus tem pela sua igreja, porque Deus, ele ofereceu Jesus Cristo para nos salvar. A Bíblia vai dizer que ele ofereceu ele ali para que o mundo inteiro fosse salvo, e aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e viva e sobreviva depois da morte. João capítulo 5, versículo 24 diz que aquele que nele crê não experimenta a morte, mas passou da morte para a vida, e ainda que morra, viverá. Então Jesus ele tem esse tipo de amor, um amor apaixonado pelo seu povo. E nós, povo de Deus, povo de Jesus Cristo, devemos ter um amor exatamente igual por ele. E eu quero que você preste atenção no que essa mulher diz. Ela fala assim: o meu amado vem aí. Ela está observando Jesus, ela está observando Deus. E eu quero que você pense no seguinte: o que é Deus para você? Eu vou te dar uma descrição de quem é Deus para você. Ela vai dizer que Deus, Jesus, é como um corso. Por que ela usa essa expressão? Não é porque Deus parece um ser que fica pulando. Não, mas porque o cervo tem uma característica de um animal diferenciado. Você não vai ver um cervo, uma cabra montesa ou alguma coisa do tipo assim, pulando de qualquer jeito. Não, é um animal que tem beleza. É um animal que quando você para observar ele, ele anda, ele caminha com beleza, ele pula com beleza. Deus, então, é belo. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Deus, Jesus, o Espírito Santo é belo. Deus é supremo, está acima de tudo e todos. Deus é soberano, pode fazer as coisas sem pedir autorização para ninguém. Você que está aí do meu lado, aí ouvindo no Facebook, pela rádio, Deus é onisciente. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está pensando enquanto você escuta. Ele sabe o que eu estou pensando enquanto eu falo. Deus é onipotente, pode fazer qualquer coisa que seja de acordo com o seu caráter. É onipresente, ele está aqui dentro da rádio conosco, nos observando, está aí junto com você, do outro lado, na rádio, do outro lado pelo telefone. Deus, ele é justo, ele não tolera o mal, ele é santo, não pratica pecado, ele é amor, ele nos ama com amor santo, com amor justo.
Deus é bom. Não deixa com que os seus filhos pereçam. Deus, Ele é grandioso. Apesar de Ele estar junto conosco, meus irmãos, Ele não pode ser contido. Lá em 2 Crônicas, quando Salomão ele oferece aquele templo para Deus, Deus fala assim: realmente, eu não posso ser contido, né, nessa casa de pedras, nessa casa de concreto, mas eu estou com o meu povo, eu estou junto com o meu povo. Deus é eterno e Ele é infinito. Ele é antes do tempo e nada pode, de maneira alguma, conter Deus. Então Deus, meus irmãos, Ele é belo. Nós temos que aprender a observar Deus em nossa vida. E aqui é o segundo ponto. A Sulamita, ela está observando Jesus, ela está observando Salomão, que é a figura de Jesus. Ele está observando a figura de Deus. Então, Deus é belo e tem que ser observado. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos que estão do outro lado aí. Você tem observado o agir de Deus na sua vida? Através do seu dia a dia? Através dos problemas que você tem enfrentado? Através das bênçãos que tem vindo? Ou quando acontece alguma coisa ruim, a primeira pessoa que você briga, que você blasfema é Deus. Quando acontece alguma coisa terrível, a primeira pessoa que você põe na parede não é quem causou o problema, é Deus. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? A palavra diz que nós devemos observar, enxergar a mão do Senhor. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus amados irmãos, tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então coopera para o bem das sulamitas, né? Da igreja que ama a Deus, daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera para o bem do povo. Então aquilo que acontece de bom, coopera para o nosso bem. Aquilo que acontece de Deus, que não é bom nem mal, coopera para o nosso bem. E aquilo que é mal, né, coopera para o nosso bem também. Vou tomar emprestado a pregação que eu escutei ontem do pastor Natanael da Igreja Batista, né, pelo Facebook. Ele dizia o seguinte, ele dizia que Jesus Cristo, Caifás condenou Jesus Cristo. Caifás disse que aquele homem tinha que morrer, lá em João capítulo 11. Né? E a palavra diz que Deus transformou aquela vontade de assassinato daquele homem, para que Jesus morresse, em salvação para todos que estão ao redor do mundo. Amém. E hoje nós somos salvos por conta da presença de Cristo, do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, da sua ressurreição, da sua vida e dele estar no trono. Então, você tem observado Deus em sua vida? Quando acontece algo que é de benefício, você tira vantagem falando que é você, ou você entrega a primeira coisa para Deus? Você entrega na mão do Senhor. O cristão, o crente, o cristão, ele tem que aprender a observar Deus naquilo que acontece. Observar o que o Espírito Santo está dizendo. Observar o que Deus está fazendo. Observar aquilo que Deus está colocando diante dele. Porque quando nós não temos essa capacidade de observar, de colocar na mão do Senhor, nós ficamos perdidos. Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer algo interessante, ele vai falar assim: parem de olhar para as coisas dessa terra, olhem para as coisas que são do alto. Amém. Porque as coisas que são do alto, meus amados irmãos, é que nos interessa de verdade. Então, o materialismo é bom para nós? É bom ter as coisas? Sim, é bom. Quem não acha bom ter um lugar bom para dormir, uma casa boa, um carro para poder andar, mas não é a coisa mais importante. Não é a coisa que é definitiva. O que é importante para nós, meus amados irmãos, é o que nós somos em Deus. Aleluia. E o que Deus é para nós. Ter uma casa boa, ter um bom trabalho, é bom, é excelente. Deus está te abençoando para que você possa abençoar o próximo. Não é para você ter só para si. É para você poder fazer algo que vem além daquilo que você está fazendo. Só que nós temos que observar que isso aqui é passageiro. É verdade. A Bíblia vai dizer, no Salmo 90, que a nossa vida é como a flor da erva. A flor brota, o sol bate, aquela flor seca, murcha e cai. Assim é a nossa vida. Nós levantamos cedo hoje, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, para poder pisar nessa terra, fazer aquilo que tem que ser feito, contando que nós vamos poder viver esse dia, para poder levantar amanhã. Mas quantos de nós não têm essa oportunidade? Quantos de nós não tiveram mais essa oportunidade? É isso que Deus nos leva a pensar, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos observando o Senhor? Nós estamos observando aquilo que temos feito? Deus, Ele quer que nós olhemos para Ele. Não olhemos somente para esse mundo. Né? As pessoas muitas vezes elas estão ligadas aos acontecimentos, aos jornais, às televisões e todas as coisas. É bom você estar informado, mas é bom você não ser paranoico com esse tipo de coisa. Aleluia. Amém? Você tem que ter confiança de que o Senhor, Ele é uma rocha eterna, Ele é firme. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, 24 ao 29, quando Ele vai terminar o sermão do monte, meus amados irmãos, Ele fala assim:
Ao homem prudente eu considero aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática, porque é como uma casa que é feita sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento, vem a terra e aquela casa continua de pé. Então aquele que ouve as palavras, que observa Jesus, que observa Deus, que é guiado pelo Espírito e que se deixa guiar, que tem que deixar ser guiado também. Não adianta só pedir Deus e quando Deus dá uma direção nós pedimos que nós estamos vendo, né? Nós temos que ser como rochas. A casa nossa está sobre a rocha. E aquele que não observa, aquele que não quer aprender, aquele que finge que está surdo, Deus está falando com ele. A Bíblia diz que ele é uma casa feita sobre a areia, que vem o vento, vem o vendaval, vem a tempestade, vem a água, bate contra aquela casa. E quem aqui mexe com construção civil, ou entende um pouco, sabe que fazer uma casa sobre um solo arenoso é pedir para dar problema, dar recalque, dar problemas. A casa não vai ficar de pé, vai ter rachaduras miseráveis, e ela não vai se sustentar quando acontecer alguma coisa. Então Jesus está dizendo, para mim e para você, que nós devemos observá-lo. Salomão e Sulamita estão dizendo para nós que nós devemos amá-lo. E nesse dia de namorados, se você tem aí seu esposo, é extremamente importante demonstrar amor por eles, é extremamente importante cumprir o seu papel dentro da sua casa. É extremamente importante você ser o homem da casa, ser a mulher da casa. A Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a casa. Né? E agora, mais importante ainda, é como está o seu amor com Deus, a sua situação com o Senhor. Você está redimido pelo sangue de Jesus, você está lavado pelo sangue de Jesus, você é direcionado pelo Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque se nós estamos bem com Deus, se nós estamos bem com Cristo, com o Espírito Santo, estamos com a vida diante do Senhor limpa, claramente, dentro de casa nós vamos estar também. Então, se nós estamos com a paz de Deus, que excede todo entendimento, nós vamos cumprir nosso papel como família. Então, o relacionamento do dia dos namorados não é apenas entre um homem e uma mulher, não é apenas entre o marido e a esposa, o esposo e a esposa. É também o esposo, a esposa e Deus no meio. É um relacionamento de 3 pessoas. Você como homem, você como mulher, estando Deus no meio. Eu quero que você aplique isso na sua vida. Coloque isso na sua vida. E que você entenda que é necessário o seu relacionamento ser a 3. Não porque somos doidos, mas porque cremos em Deus e sabemos que Deus baliza tudo na nossa vida. Então, homens, dê valor à sua esposa. Esposa, dê valor ao seu marido. Mas lembre-se que acima do esposo e da esposa existe um Deus nos céus e na terra. Eclesiastes vai dizer que Deus está no céu, capítulo 5, versículo 1 e 2, e nós estamos na terra. Portanto, devemos saber como nós nos portamos, olhando para as coisas do alto. Receba essa palavra, irmão. Não fique com os olhos focados somente nos problemas do mundo. Olhe para Deus, aquele que tem a solução dos nossos problemas, aquele que tem a solução, o escape. A Bíblia vai dizer que o problema que nós temos, quando não tem solução nenhuma, Deus ele dá um escape. Né? A Bíblia diz que Deus dá um escape para a tentação, um escape para o pecado, um escape para o diabo. Né? Ele repreende o inimigo, ele dá ali entendimento para nós vencermos as aflições do mundo, ele dá unção para nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo, para nós fazermos conforme a vontade dele. Ele nos dá proteção, providência. O que é providência? É quando eu e você precisamos de um recurso que o natural não consegue prover. Então, Deus tem tudo isso para nós, mas nós temos que colocar nosso amor nele, a nossa fé nele. E por último, lembrar que ele nos observa, meus irmãos. Deus, ele observa o seu povo. Do mesmo modo que eu disse que ele é belo, que ele é justo e que nós devemos observá-lo, que nós devemos fazer como a mulher que observava o marido de trás das grades, né, como o homem que observa a mulher quando está apaixonado, nós temos que entender que Deus nos observa. Amém. Amém? Deus quer saber o que você vai fazer da sua vida hoje. Deus quer estar junto dos seus negócios hoje. Deus quer estar junto da sua casa hoje. Deus quer estar junto da sua situação hoje, do seu espiritual hoje, da sua mente hoje. Deus quer estar junto de você no seu trabalho aí hoje. Amém? Então você tem que entender que o Senhor, ele está te espreitando como aquele homem apaixonado olhando para aquela mulher pelas grades. Ele está te olhando. Não porque ele tem um outro passatempo para fazer. Não. É porque ele te ama. É porque Deus quer reestruturar a sua vida. E só tem um jeito de Deus reestruturar a sua vida. É em Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus Cristo. É pelo altar da graça de Deus. É pelo altar da glória de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, vai dizer que ele é um sumo sacerdote altíssimo, sem pecado, sem defeito, sem mácula. E ele é todo poderoso. E ele está do lado da direita de Deus, como um símbolo de força e de poder. E Paulo nos encoraja ali na carta aos Hebreus, versículo 16, dizendo que nós temos que nos achegar a ele, pedindo pela sua graça. Então que hoje você possa pedir pela sua graça, lembrando que Deus, ele observa os nossos pecados,
o nosso mundanismo, os nossos defeitos, os nossos feitos, as nossas obras, as nossas qualidades, aquilo que nós temos de poder, aquilo que nós temos de graça e aquilo que nós temos de ruindade também. E Deus tem conserto para tudo. Ele diminui os seus defeitos, ele acaba com os seus defeitos, ele tira os seus defeitos, ele vai aos poucos tratando com você para que você fique cada vez mais bonito e vai ampliando aquilo que você tem de qualidade. Amém? Quando você recebe do outro lado, sabendo que Deus te observa e quer estar com você, sabendo que Deus ele te observa e quer estar junto contigo, quer estar ali te auxiliando, te guiando, te fortalecendo nos seus momentos de dificuldade. Quantos não têm tido dificuldade? Se eu pudesse perguntar para você, se eu pudesse levantar a mão, né, eu falar assim, levante a mão quem tem tido problemas, eu acho que 101% das pessoas ia levantar a mão e falar, não, estou cheio de problema, estou cheio de coisas para resolver. Mas saber que Deus nos observa e nos dá a cada segundo a sua graça, a sua misericórdia, e a cada segundo um escape para os nossos problemas, a solução. Muitas das vezes a gente pensa que não tem solução para aquilo ali, mas quando colocamos na mão do Senhor, Deus nos dá a solução. Amém. E às vezes hoje, o seu problema, a sua situação, que Deus está te observando, ela não tem jeito de você resolver ela de jeito nenhum, de jeito modo. Às vezes você está incapacitado, as mãos do tempo incapacitaram você, as mãos da saúde te incapacitaram, talvez sua situação é enfermidade, talvez sua situação é um problema, né, que você tem passado espiritual, uma angústia por conta da sua casa, por conta dos seus filhos, por conta do seu trabalho. Às vezes é uma insatisfação que você tem que lembrar que o Senhor está te observando, como igreja amada, como povo amado, como povo que é restabelecido pelo Senhor. E eu te convido hoje a você colocar tudo aquilo que você tem passado nas mãos do Senhor. Não porque Deus é um miraculoso somente, não, mas porque Deus ele te ama, Deus quer restabelecer sua vida. E quando nós, meus irmãos, pecadores, que nós não somos potentes, nós não temos potência nenhuma, nós somos impotentes, nós colocamos os nossos problemas nas mãos do Senhor, nós estamos unindo a nossa incapacidade, a nossa impotência, com a onipotência dele. É dizer, Senhor, eu não tenho condições de resolver, mas o Senhor que nos observa, o Senhor que nos olha pela grade, o Senhor tem capacidade de resolver. Amém? Essa palavra de hoje é uma palavra de encorajamento, para que você possa lembrar que tem alguém que te observa, alguém que está vendo as suas aflições, alguém que está vendo as suas dificuldades. Geralmente eu prego sobre o pecado, muitas das vezes eu bato um pouquinho nessa tecla, porque o ser humano ele é pecador, ele desagrada a Deus com as suas más ações. Mas nós temos que lembrar que o Senhor nos observa, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos salva, que o Senhor nos dá livramento. Né? Em Salmos capítulo 3, versículo 8, do Senhor vem o livramento. Sabe, quando você levantou hoje cedo, você está de pé, né? Às vezes até está gripado, está doente, está alguma coisa, mas você levantou de pé por conta da misericórdia de Deus, por conta da graça de Deus, por conta do amor de Deus, porque tem alguém lá em cima, lá no trono, no alto, que ele interfere no mundo por conta de você. A Bíblia diz que o mundo não está de qualquer jeito jogado a quem? A Bíblia diz que Deus tem o controle de todas as coisas, Ele é supremo, meu irmão, soberano, Ele tem controle total da sua vida. Apesar de que muitas das vezes nós não temos controle da nossa vida, o Senhor tem controle da nossa vida. Então coloque a sua fé nele, joga a sua fé nele, corra para ele hoje. Hoje é dia de você correr para Deus. Você que me ouve pelo Facebook, você que me ouve pela rádio, você que nos vê, que nos assiste, que está escutando. Hoje, meu irmão, aquilo que tem afligido você, coloque na mão de Cristo. Coloque na mão do Espírito Santo. Coloque na mão do Senhor Jesus. Ele vai dar uma iluminação, ele vai te dar algo para você poder resolver a situação. Ou ele mesmo vai tomar o seu problema e vai resolver. Lembrando que, como diz Moisés, lá em Êxodo 14, ele diz assim, não temais, vê hoje que o Senhor lutará por vós. Mas interessante é que Deus diz para Moisés o seguinte, olha, por que tu está clamando a mim? Eu já vi que vocês estão precisando da minha ajuda, eu vou entrar com a providência. Manda esse povo atravessar esse mar, que eles vão atravessar seco. E eu vou mostrar, vocês vão contemplar que eu, Senhor, sou Deus. Amém? Então nós temos que contemplar, ver, observar, saber que Ele é belo, saber que Ele é santo, que nós temos que observá-lo e que Ele também nos observa. Amém? Gostaria de fazer um momento de oração com você. Você que está aí do outro lado do Facebook, do outro lado também do rádio, da Rádio 87.9 FM, Entre Rios 9 FM, que você possa ser abençoado. Vamos orar. Coloque nas mãos do Senhor. Amém? Aleluia.